Durante décadas, os homens acreditaram que a potência masculina dependia de força, hormônio ou remédio. Mas a ciência moderna revelou algo surpreendente. O segredo da virilidade pode estar em algo tão simples quanto um alimento. Sim, um único alimento, presente na natureza, capaz de acender o desejo, melhorar o fluxo sanguíneo e rejuvenescer a próstata. Tudo de forma natural e sem efeitos colaterais. Como urologista, já vi homens gastarem fortunas em suplementos, cápsulas milagrosas e remédios de efeito rápido. Porém, o que muitos não sabem é que existe um alimento que as mulheres desejam silenciosamente. Não porque seja afrodisíaco em si, mas porque desperta no homem algo muito mais profundo: presença, energia e controle. Quando o homem se alimenta bem, circula bem. Quando circula bem, sente mais, dura mais, vive mais. A natureza é sábia, mas a pressa moderna nos desconectou dela. Trocaram a comida viva por produtos industrializados, e junto com isso, a vitalidade começou a desaparecer. O resultado? Homens cansados, esgotados, com desejo baixo e medo silencioso de falhar na hora em que mais importa. Mas o que poucas pessoas entendem é que a próstata é um órgão vivo, sensível ao que você come todos os dias. O que entra no seu prato se transforma em sangue, e o sangue é o combustível da virilidade. Por isso, existe um grupo específico de alimentos que estimula o óxido nítrico, o hormônio natural da ereção e da vitalidade. E entre eles, um em especial, que vou revelar ao longo deste vídeo, é o mais poderoso. Ele melhora o desempenho, aumenta a irrigação da próstata e reacende o desejo feminino por algo que vai além do físico: a energia masculina. Eu sou a doutora Maria Silva, e o que vou te contar hoje é resultado de anos de prática médica. Não é truque, não é modismo, é ciência aliada à vida real. Homens que mudaram o que colocam no prato mudaram também o que sentem na cama. E as mulheres, elas notam, elas percebem o olhar mais firme, o toque mais confiante, a energia mais viva. Porque quando o homem recupera sua energia interna, a mulher sente e deseja. Este vídeo não é apenas sobre alimentação, é sobre como recuperar sua potência natural e proteger sua próstata de forma inteligente e definitiva. O alimento que vou te revelar não apenas melhora o prazer, mas ajuda a evitar inflamações, equilibra os hormônios e renova o vigor físico. Mas antes de revelar qual é esse alimento, quero te contar a história de um paciente que mudou completamente de vida apenas ao adotar esse simples hábito diário. Porque a verdade é esta: quem entende a ligação entre o que come e o que sente, nunca mais envelhece do mesmo jeito. E o que vem a seguir vai te provar isso. Lembro como se fosse ontem do dia em que o Sr. Alberto entrou no meu consultório. Tinha 63 anos, um olhar cansado e uma expressão que misturava vergonha com desânimo. Ele se sentou em silêncio, respirou fundo e disse com voz baixa: Doutora Maria, acho que minha mulher não me deseja mais. Perguntei o que ele sentia e ele foi sincero. Não era falta de amor, nem de vontade. Era algo físico. Disse que já não acordava com a mesma energia de antes, que o desejo vinha mais fraco e que às vezes, mesmo com vontade, o corpo simplesmente não respondia. É como se eu tivesse envelhecido de um mês para o outro, desabafou. A história dele é a história de milhares de homens. A rotina, o estresse, o excesso de café, o álcool e a má alimentação vão silenciosamente esgotando a vitalidade masculina. A próstata inflama, o sangue circula com dificuldade e o desejo, que depende diretamente da boa circulação, começa a enfraquecer. Examinei Alberto com cuidado e pedi alguns exames. Nenhum deles mostrava nada grave. A testosterona estava um pouco baixa, mas o que me chamou a atenção foi o colesterol alto e a dieta dele, pobre em vegetais, rica em gorduras e açúcar. Expliquei a ele que o pênis e a próstata são os primeiros órgãos a sofrer quando o sangue engrossa e perde oxigênio. O seu problema não está na cabeça, Alberto, eu disse. Está no prato. Foi então que apresentei o alimento que mudaria tudo: a romã. Um fruto simples, mas riquíssimo em antioxidantes e nitratos naturais, capazes de aumentar o óxido nítrico no sangue. O mesmo composto que as pílulas azuis tentam reproduzir artificialmente. Pedi que ele começasse a consumir meia romã ou um copo do suco puro pela manhã, em jejum, durante 30 dias. A princípio ele riu. Doutora, a senhora quer me dizer que uma fruta vai me fazer sentir 20 anos mais jovem? Não, Alberto, respondi com calma. Quero dizer que ela vai fazer o seu corpo funcionar como funcionava quando você tinha 20. 30 dias depois ele voltou. Entrou no consultório sorrindo, com um brilho diferente no olhar. Doutora, a senhora não vai acreditar. Eu não só me sinto melhor, eu voltei a sentir vontade. E o mais incrível é que minha esposa notou antes de mim. A esposa dele, Dona Helena, havia comentado algo curioso. Ele está mais leve, mais bem-humorado, dorme melhor e até o toque dele mudou. Isso me emocionou profundamente, porque o que a maioria dos homens não percebe é que quando a energia interna se reacende, tudo muda. A romã foi apenas o gatilho. O que realmente transformou o Alberto foi o efeito fisiológico de reoxigenar o sangue, nutrir a próstata e equilibrar os hormônios. Esse caso se repetiu inúmeras vezes. Já vi homens que chegaram abatidos, dependentes de estimulantes, recuperarem o controle e a confiança simplesmente ao incorporar esse alimento e adotar uma rotina de respiração e leve exercício. Quando o sangue flui livremente, a mente clareia, a ereção se fortalece e o corpo volta
volta a responder. O alimento certo, consumido na hora certa, é capaz de reverter anos de desgaste. E o mais bonito é ver a parceria entre o casal renascer. Quando o homem se cuida, a mulher sente. Elas não desejam milagres, desejam presença, vitalidade e olhar vivo. O Sr. Alberto me ensinou algo que nunca esqueci. Doutora, não é só a romã, é o que ela despertou em mim. Eu voltei a acreditar no meu corpo. E é isso que quero que você entenda. O alimento que as mulheres desejam é aquele que desperta o melhor em você. O homem vivo, confiante e em controle. E no próximo capítulo, eu vou te explicar como e por que esse alimento tem um impacto tão poderoso na sua virilidade, energia e saúde prostática. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar compartilhando informações que realmente transformam vidas, se inscreva no canal agora mesmo. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que mais homens descubram formas naturais e seguras de recuperar sua virilidade e sua energia. Agora sim, vamos entender o que realmente acontece dentro do seu corpo. Imagine o seu sistema circulatório como uma estrada. Por ela passam os nutrientes, o oxigênio e a força que mantém todos os órgãos vivos, inclusive a próstata e o pênis. Com o tempo, essa estrada vai se enchendo de buracos, sujeira e gordura. A circulação perde velocidade e os órgãos que dependem desse fluxo começam a sofrer. A romã, o alimento que as mulheres desejam e 99,9% dos homens ainda não conhecem, funciona como um limpador natural dessas estradas. Ela contém polifenóis, substâncias capazes de limpar as artérias, reduzir o colesterol ruim e aumentar a produção de óxido nítrico, o gás responsável por dilatar os vasos sanguíneos e permitir que o sangue chegue com força e volume à região genital. Em outras palavras, ela faz exatamente o que muitos medicamentos prometem, mas de forma natural, progressiva e sem riscos. Quando o óxido nítrico aumenta, o sangue flui com mais facilidade, a ereção se torna mais firme e a próstata recebe oxigênio, prevenindo inflamações e aliviando a pressão interna. Mas há um detalhe ainda mais fascinante: a romã não atua só no corpo. Estudos recentes mostram que ela aumenta a testosterona livre, a fração do hormônio masculino que realmente circula ativa no sangue. Em testes clínicos, homens que consumiram suco puro de romã por 2 semanas apresentaram melhora na libido, no humor e na autoconfiança. E você sabe o que isso significa? Significa que o homem volta a sentir vontade. Vontade de se cuidar, de se conectar, de viver. Quando o sangue volta a fluir, a mente desperta. A ereção não depende apenas de estímulo físico, mas de um circuito que começa no cérebro e termina na circulação. Se o sangue não responde, a mente se desmotiva e o homem começa a duvidar de si mesmo. Mas quando o corpo volta a obedecer, algo renasce dentro dele: a confiança. Eu costumo comparar a romã a uma chave. Ela não cria energia, ela apenas abre as portas da vitalidade que estavam trancadas. E quando essa porta se abre, o corpo inteiro responde. Além disso, esse alimento é um verdadeiro protetor da próstata. Por ser anti-inflamatório natural, ele reduz o risco de hiperplasia prostática, aumentos benignos que causam dificuldade para urinar e fraqueza no jato. Em muitos pacientes, notei uma melhora significativa na função urinária após o consumo diário da fruta ou do suco. E o melhor de tudo, é simples. Basta meia romã em jejum ou um copo pequeno do suco puro pela manhã. Mas atenção, não vale suco industrializado cheio de açúcar. O poder está no fruto natural, rico em compostos vivos. Alguns homens me perguntam: doutora Maria, e se eu já estiver com problemas de ereção ou próstata aumentada? E eu sempre respondo: não existe milagre, mas existe caminho. E esse caminho começa na sua rotina. Se você alimentar o seu corpo corretamente, ele vai reagir. O que você coloca no prato todos os dias pode ser veneno ou medicina. A romã é medicina para a circulação, para o coração, para a mente e principalmente para a virilidade. E aqui está a verdade que muitos ainda ignoram. As mulheres percebem quando o homem se cuida. Elas sentem o toque mais quente, o olhar mais seguro, a presença mais viva. Porque o cuidado consigo mesmo reflete energia. E energia é o que realmente desperta o desejo. No próximo capítulo, quero te contar o que acontece quando o homem ignora esses sinais, quando deixa a má alimentação dominar e o corpo começar a falhar. Mas também vou te mostrar o outro lado, o da esperança real. Porque mesmo depois dos 60, é possível recuperar a força, o desejo e a autoestima. E tudo começa com pequenas escolhas como esta. Muitos homens chegam ao meu consultório acreditando que o que perderam foi apenas o desejo. Mas quando começo a ouvi-los com atenção, percebo que o que perderam mesmo foi a confiança. E essa sim é a base de toda a virilidade. A perda da potência sexual não é apenas um problema físico, é um golpe silencioso na autoestima. O homem começa a se sentir invisível, inseguro, e com o tempo vai se distanciando da parceira. Não por falta de amor, mas por vergonha. Vergonha de tentar e falhar. Vergonha de admitir que o corpo já não responde como antes. Quantas vezes eu ouvi frases como: doutora, minha mulher acha que eu já não a desejo, mas a verdade é o oposto. Ele deseja e muito. Só que o corpo não acompanha a mente. E quando isso acontece repetidamente, nasce um ciclo cruel. O medo de falhar gera ansiedade, e a ansiedade sabota ainda mais o desempenho. E enquanto isso, a mulher observa em silêncio. Ela sente falta da presença, do toque, do olhar
firme. Não é apenas o ato físico que ela deseja, é o homem inteiro, desperto, vivo, confiante. Quando o homem se apaga, ela sente. Quando ele volta a se acender, ela floresce junto. Mas quero que você entenda algo importante. A culpa não é sua. Você viveu anos sob estresse, cansaço, má alimentação, noites mal dormidas e hormônios desregulados. Seu corpo apenas está pedindo ajuda. E o que estou te mostrando aqui, esse alimento, a romã e o estilo de vida que vem com ela, é justamente o começo dessa ajuda. A medicina tradicional muitas vezes trata apenas os sintomas, mas o que eu aprendi ao longo da minha carreira é que a verdadeira cura começa quando o homem volta a acreditar em si mesmo. Já vi homens que chegaram cabisbaixos, evitando o espelho, voltarem semanas depois transformados. O corpo não esquece o que é ser forte, ele apenas precisa ser lembrado. A romã e tudo o que ela simboliza é esse lembrete. Ela representa a volta à natureza, a força vital que existe dentro de você. Quando você nutre o corpo com o que é vivo, ele reage, e a reação é poderosa. A circulação melhora, a próstata desincha, a ereção responde, o humor se eleva. Mas o efeito mais bonito não está nos números dos exames, está nas relações que renascem. Vi casais que estavam afastados voltarem a se olhar com desejo. Vi homens redescobrirem a alegria de viver e vi mulheres emocionadas dizerem: Doutora Maria, o meu marido voltou a sorrir. Isso, para mim, é o verdadeiro milagre da medicina. Não é apenas curar, é reacender o que o tempo apagou. E é por isso que insisto tanto em uma verdade que poucos dizem. A energia sexual é a mesma energia da vida. Quando você desperta uma, desperta a outra. O homem que se sente potente na cama também se sente confiante no trabalho, presente com a família, firme diante dos desafios. E essa transformação não depende de idade, mas de atitude. O que você faz todos os dias, o que come, o que pensa, o que sente, está moldando o seu futuro hormonal e emocional. Por isso, não aceite o rótulo de está envelhecendo. Você não está velho, está bloqueado. E o que estou te ensinando é a forma de liberar o fluxo da vida novamente. Quando o sangue volta a circular com força, quando a testosterona se equilibra e a próstata respira, algo extraordinário acontece. Você volta a se sentir homem, inteiro, presente, vivo. E sabe o que as mulheres mais desejam? Exatamente isso. Não o corpo perfeito, não a juventude eterna, mas o homem que irradia energia, aquele que olha nos olhos e transmite segurança. E é isso que quero que você conquiste de novo. Nos próximos minutos, vou te mostrar como pequenas mudanças de hábito, combinadas com o alimento certo, criam um efeito de rejuvenescimento completo, não só sexual, mas físico e mental. Porque o que está em jogo não é apenas o seu desempenho, é a sua vida. O que poucos homens sabem é que o corpo masculino guarda segredos que só se revelam quando começamos a tratá-lo com respeito. A cada consulta, percebo que o problema não é falta de informação, é excesso de descuido. Homens inteligentes, bem-sucedidos, que cuidam de tudo, menos de si mesmos. E o corpo, um dia, cobra essa dívida. No começo, a cobrança vem em forma de cansaço. Depois, em noites mal dormidas, ereções mais fracas, perda de foco. Alguns tentam resolver com estimulantes, outros se conformam. Mas quem presta atenção, entende. O corpo está gritando por mudança. E é nesse ponto que entra a primeira revelação. Quando você introduz alimentos vivos, ricos em antioxidantes e nitratos naturais, como a romã, seu corpo responde mais rápido do que imagina. Nas primeiras semanas, muitos dos meus pacientes relatam sentir mais energia, menos inchaço, melhora no humor e até uma leve elevação do desejo. Isso acontece porque o sangue começa a circular melhor, o oxigênio volta a nutrir os tecidos e os hormônios retomam seu equilíbrio. Mas aqui vem a segunda revelação, aquela que surpreende até os mais céticos. Não é apenas a virilidade que melhora, é a mente. Com o sangue oxigenado, o cérebro desperta, a concentração aumenta e o homem volta a sentir clareza. Parece pouco, mas não é. Porque um homem mentalmente desperto é um homem mais confiante. E essa confiança muda tudo, no trabalho, em casa e principalmente na relação. E então surge a terceira revelação, a mais poderosa de todas. O corpo começa a pedir mais. Mais alimentos bons, mais movimento, mais sono de qualidade. Quando o homem sente o primeiro sinal de melhora, ele entende que não é o fim, é o recomeço. E o círculo vicioso se transforma em um círculo virtuoso. O que antes era medo se transforma em disciplina. E a disciplina vira prazer. Mas, claro, há um obstáculo que sempre surge, a pressa. Vivemos em uma época em que todos querem resultados imediatos. E é aí que muitos desistem. A romã, ou qualquer alimento funcional, não é um milagre instantâneo. É um processo. E o processo exige constância. Quando o homem entende isso e persevera, a quarta revelação se manifesta. O rejuvenescimento. Sim, o rejuvenescimento é real. Não falo de aparência, mas de biologia. Quando a circulação melhora, as células recebem mais oxigênio, os tecidos se regeneram e o corpo inteiro começa a funcionar como antes. Os níveis de testosterona se estabilizam, a próstata se desinflama e o desejo retorna. Natural, constante, firme. Já vi homens de 70 anos com energia de 40. E sabe o que eles têm em comum? Consistência e fé no próprio corpo. Mas há ainda uma quinta e última revelação, a mais profunda. O prazer muda de forma. Quando a energia vital flui livremente, o homem deixa de
de buscar apenas o desempenho e passa a viver a conexão. Ele entende que o prazer verdadeiro não é apenas físico, é emocional e energético. As mulheres percebem isso imediatamente, porque o toque se torna mais presente, mais consciente. É o que eu chamo de presença viril, o estado em que o corpo, a mente e o desejo trabalham juntos. A ciência explica o resto. Com o consumo diário da romã, o aumento do óxido nítrico dilata os vasos, o sangue circula melhor e os hormônios se alinham. Esse equilíbrio faz com que a próstata respire, o coração trabalhe com mais leveza e o cérebro receba mais oxigênio. Tudo se conecta. É como se o corpo inteiro lembrasse quem você é. E nesse momento, o homem descobre algo que nenhuma pílula oferece: o controle. Controle sobre o corpo, sobre o tempo, sobre o prazer. Ele não depende mais de estímulos externos, porque sua energia agora vem de dentro. Por isso, eu costumo dizer que a romã é apenas o início de uma transformação muito maior. Ela é o símbolo do retorno à vitalidade, o primeiro passo para reescrever a própria história. E o mais bonito é ver o reflexo disso nas relações. Quando o homem se cuida, a mulher responde. Ela sente a energia viva, sente o toque diferente, sente o homem de verdade de volta. No próximo capítulo, quero te conduzir ao fechamento dessa jornada. Quero te mostrar como transformar essa descoberta em um hábito permanente, uma prática diária que te acompanhará por toda a vida, para que nunca mais te sintas cansado, inseguro ou distante de quem ama. Porque cuidar da sua próstata, do seu sangue e da sua energia não é vaidade, é amor próprio. E é isso que separa o homem que apenas sobrevive do homem que vive com potência. Durante toda a minha carreira como urologista, aprendi que existe uma linha muito fina entre o homem que desiste e o homem que desperta. Essa linha se chama consciência. Quando o homem entende que seu corpo ainda é capaz, mesmo depois dos 50, 60 ou 70 anos, algo muda para sempre. Ele deixa de se ver como vítima do tempo e passa a ser protagonista da própria vitalidade. Se você chegou até aqui, é porque já começou essa transformação. Talvez tenha reconhecido em cada palavra o que sente no dia a dia: o cansaço, o desânimo, a falta de desejo, a sensação de que o tempo está levando sua força. Mas quero te garantir, o tempo não rouba nada. Ele apenas te mostra o que precisa ser cuidado. E o primeiro passo dessa recuperação é simples: alimentar-se de forma inteligente e viva. A romã, o alimento que as mulheres desejam e que 99,9% dos homens ainda desconhecem, é símbolo dessa escolha. Ela representa o retorno ao que é natural, ao que é puro, ao que o corpo entende sem precisar de remédios. Porque o seu organismo sabe se curar. Ele só precisa que você o alimente com o que realmente o fortalece. Ao consumir diariamente esse alimento, você está fazendo muito mais do que cuidar da sua próstata ou da sua ereção. Está cuidando da sua circulação, do seu coração, do seu cérebro, da sua alma. Está dizendo para si mesmo: eu ainda estou aqui e quero viver com energia. Mas eu sei que a mudança vai além da fruta. Por isso, quero te deixar um ritual simples que ensino a todos os meus pacientes. Todas as manhãs, antes de qualquer coisa, respire fundo 3 vezes, olhe-se no espelho e diga em voz baixa: hoje eu escolho cuidar da minha energia. Depois, consuma o seu copo de suco de romã natural ou a fruta fresca. Faça isso por você, não pelos outros. E perceba o que vai acontecer nas próximas semanas: mais disposição, mais clareza, sono mais profundo e, sim, desejo mais presente. Isso não é milagre, é fisiologia e constância. É o poder da rotina aliada ao conhecimento. E quando você entende o que o seu corpo precisa, o medo desaparece. Porque o homem que conhece seu corpo não teme o tempo. O que as mulheres mais desejam e o que mais admiram é exatamente isso: um homem que se cuida, que se conhece, que não espera adoecer para agir. O desejo nasce da energia e a energia nasce do cuidado. Eu sempre digo: cuidar da próstata é cuidar da virilidade. E cuidar da virilidade é cuidar da própria identidade masculina. Não há nada de frágil nisso. Pelo contrário, é um gesto de coragem. Coragem de se olhar com amor e dizer: eu mereço viver com prazer, com força e com saúde. Vi homens voltarem a correr com os filhos, a dançar com as esposas, a sorrir com a alma. Vi olhares que antes estavam apagados voltarem a brilhar. E tudo começou com uma simples mudança: um alimento, uma escolha, um novo começo. Por isso, eu quero te convidar a dar esse passo hoje, não amanhã, não quando sobrar tempo. Hoje, escolha cuidar de si, escolha a vida, escolha o alimento que desperta a sua energia masculina. E quando sentir os resultados, porque você vai sentir, lembre-se, foi você quem fez isso acontecer. A romã só mostrou o caminho. Quem caminhou foi você. Como médica, o meu dever é te orientar. Mas como mulher, o meu desejo é te inspirar a voltar a ser o homem que sempre foi. Forte, consciente, vital e amoroso. Cuidar da próstata é mais do que saúde. É um ato de respeito à sua história, ao seu corpo e à mulher que caminha ao seu lado. Então, se este vídeo tocou algo em você, se de alguma forma te ajudou a enxergar que existe um novo começo possível, comente a palavra grato aqui embaixo. Porque quando você agradece, o seu corpo entende: eu estou vivo. Eu escolho viver com energia. E é isso que eu, doutora Maria Silva, quero te lembrar hoje e sempre. A virilidade não se perde com o tempo, se renova com o cuidado.